Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje, grupo 7, página 71, o módulo 105 e 106, continuando razão, só que agora a razão entre duas grandezas de mesma espécie. Bom, por que nós vamos trabalhar a princípio com a mesma espécie? Nós vamos trabalhar, por exemplo, toda vez que eu for fazer a comparação entre o antecedente e o consequente, eles vão ter que estar na mesma unidade, porque a razão é uma divisão, quociente. Quociente aqui, ó, a palavra quociente significa divisão, uma divisão dos números na mesma unidade. Então, se um está em metro, o outro tem que estar em metro. Se um está em centímetro, o outro tem que estar em centímetro. Vamos ver outra unidade. Se um estiver em litros, o outro tem que estar em litros. Se um está em grama, o outro está em grama. Dessa forma, eu tenho mesma espécie. Tá certo? Então tem que estar na mesma unidade, mantendo a mesma espécie. Bom, um dos exemplos mais importantes que tem aí na apostila, vocês vão ver uma circunferência. Ele trouxe 3 exemplos aqui e eu peguei apenas um. Imagine essa circunferência. Essa circunferência, vocês já estudaram isso nas aulas de matemática 2. Ela tem um diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a maior corda da circunferência, né? Que vai de uma extremidade a outra, passando pelo centro da circunferência. Então imagine que você tem uma circunferência cujo diâmetro mede 4 metros. Nós estamos bem na página 71, tem esse exemplo aí, dá uma olhada ali. Muito bem, aqui nós vamos montar a razão entre duas medidas que eu tenho na circunferência. A primeira é o diâmetro, que é de 4 metros. A segunda é uma medida conhecida como comprimento. Ó, imagina o seguinte, você não tem a circunferência? Imagine que você tivesse cortado ela aqui e esticado essa circunferência. Essa medida se chamaria comprimento. No caso aqui, se você olhar na tabelinha que está na página 71, para uma circunferência de 4 metros, o comprimento tem 12,56 metros. Tá? Existe uma fórmula matemática que vocês vão aprender no 8º ano, no 9º ano para esse cálculo, que não é o nosso interesse agora. Bom, aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de história. Os gregos, que foram os maiores filósofos, eles descobriram há muito tempo atrás que existia uma relação entre o diâmetro e o comprimento de uma circunferência, tá certo? Existia uma relação entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Então, existe uma razão entre eles, razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Bom, vou chamar só de R, tá? R. O que acontece? Os gregos perceberam que essa razão valia para qualquer tipo de circunferência. Qualquer circunferência. Vou pegar, claro que vocês sabem que o nosso planeta não é uma circunferência perfeita, mas imagine uma circunferência do tamanho do nosso planeta ou uma circunferência do tamanho de uma moeda. Toda vez que eu divido o comprimento dessa circunferência pelo diâmetro, dá uma olhada na tabelinha aí, você encontra o número 3,14, aproximadamente, né? Ele continua aqui porque ele é um número infinito. Aí o que acontece? Os gregos deram a esse valor um nome específico. Eles deram um nome de... que desenho estranho, professor! Pi. Pi. Então,
essa é a primeira razão matemática diferente que vocês estão aprendendo. A razão conhecida como π, que é a divisão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. E por que é que nós estamos usando o π aqui? Porque nós estamos falando de grandezas de mesma espécie. Pode ver, ó, o comprimento está em metros e o diâmetro também está em metros, ok? Tudo bem até aí? Deu para vocês perceberem? Então, apareceu aqui a primeira razão especial da matemática, que é o π, a relação entre o comprimento e o diâmetro de uma mesma circunferência, ok? Nós agora vamos falar de uma outra razão muito utilizada, principalmente na área de geografia, que é a escala. Bom, como eu estava falando para vocês, vamos falar sobre escala. O que é escala? Escala é a relação entre o desenho de um objeto e o seu tamanho real. Entre o desenho e o tamanho real, tomado na mesma unidade, tá certo? Vocês já viram escala muitas vezes. Quando vocês fazem um trabalho de artes, vocês podem fazer uma ampliação, uma redução. Quando vocês estão vendo um mapa em geografia, ele tem escala. Quando vocês estão trabalhando com gráficos, ele tem escala. Então a escala é algo muito importante, tá? Normalmente a escala é representada assim, ó, um número, 2 pontos, outro número. Lembrando que os dois na mesma unidade. Então imagine o seguinte exemplo. Eu tenho no mapa qualquer lá na aula de geografia, duas cidades, a cidade A e a cidade B. Eles estão a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros distantes um do outro. Os dois pontos, duas cidades, A e B, 7 centímetros longe um do outro. E a escala no desenho lá no mapa, na aula de geografia, está uma escala de 1 para cada 1 milhão. O que significa isso? Que cada 1 centímetro no mapa vale 1 milhão de centímetros no tamanho real. Puxa vida, professor Ademir, mas quanto que é 1 milhão de centímetros? Vamos escrever aqui? 1 milhão de centímetros? 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Vamos ver quem é que lembra das aulinhas do 6º ano, hein? Se aqui é centímetro, quem que é para cá antes do centímetro? Decímetro. E antes do decímetro? Metro, muito bem. E antes do metro? Decâmetro. E antes do decâmetro? Hectômetro. E antes do hectômetro? Quilômetro. Então na verdade eu tenho cada 1 centímetro, 1 milhão de centímetros ou 10 quilômetros. Entendeu? Só que no mapa a escala tem que estar na mesma unidade. Então, centímetro e centímetro. E aí você faz a conversão aqui. Cada 1 centímetro vale 10 quilômetros. Quantos centímetros eu tenho entre uma cidade e outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 vezes 1 milhão, certo? 7 vezes 1 milhão, eu tenho 7 milhões de centímetros ou 70 quilômetros. Vamos conferir? Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, ok? A distância entre as duas cidades são de aproximadamente 70 quilômetros. Então essa é mais uma demonstração da importância da escala, as duas unidades estarem, a razão está na mesma espécie, na mesma unidade. Se uma está em centímetro, a outra em centímetro. Se um em quilômetro, a outra em quilômetro. Ok? E vou passar para vocês como tarefa, anotem aí, por favor, os exercícios
nossa tarefa, os exercícios que estão na página 71, os exercícios do 1 ao 8. Vamos lá, marcar a página aqui para ninguém se perder, que estão na página 71, ok? E aí vocês podem estar dando uma conferida nessa atividade. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.